Como explicado anteriormente, falamos sobre o primeiro artigo da Constituição Federal, que fala sobre seus fundamentos. E agora, dando continuidade a esse conteúdo, falaremos sobre o artigo 2º da Constituição Federal de 88, em que seu texto fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E o que isso significa? O artigo 2º fala sobre a separação dos poderes, um dos princípios mais importantes do Estado brasileiro. Ele diz que o poder não é concentrado em apenas uma única pessoa ou em apenas um órgão. E agora falaremos em si sobre os 3 poderes da União. Começando então pelo Legislativo, que tem como função criar as leis. Como seu próprio nome diz, legislativo. E quem exerce essa função é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um exemplo sobre a função do Poder Legislativo é criar uma lei sobre saúde pública ou educação no Brasil. O segundo poder falaremos sobre o Executivo, que tem como função administrar o país e executar as leis. Quem exerce essa função é o Presidente da República no plano federal. O que isso significa? Significa no âmbito da União, ou seja, em todo o país. E também quem exerce essa função são os governadores e os prefeitos, nos estados e municípios. Um exemplo é colocar em prática as leis que o Poder Legislativo criou, no âmbito da saúde ou da educação. E agora o terceiro poder da União é o Poder Judiciário, que tem como função julgar e dizer o direito. E quem exerce essa função são os juízes e os tribunais, por exemplo, STF, STJ e etc. Um exemplo é decidir se uma lei é ou não constitucional ou resolver conflitos. E agora voltando para o texto do artigo 2º, onde falamos que são poderes independentes e harmônicos entre si, dizemos que eles não têm poder um sobre o outro. Isso os torna independentes e harmônicos porque um fiscaliza o outro mutuamente. Agora um exemplo na prática de como os 3 poderes são executados. Por exemplo, o presidente ele pode vetar uma lei, que no caso seria o poder executivo. O Congresso Nacional ele pode derrubar o veto, que entra a parte do legislativo. O STF pode declarar que essa lei é inconstitucional, ou seja, judiciário. Agora que eu já falei o que se baseia o artigo 2 da Constituição Federal, vou explicar a importância dele. A importância desse artigo é evitar abusos de poder, proteger a democracia e garantir equilíbrio entre os poderes do Estado. Esse artigo também é considerado uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser abolido nem por emenda constitucional. Bom, então esse foi um vídeo curto falando sobre o artigo 2º da Constituição Federal. Então, para acompanhar mais conteúdos relacionados a matérias de concurso, sugiro que siga nossa página no Instagram, no TikTok e também no YouTube para você não ficar fora desse projeto que está sendo muito bacana, onde eu estou postando vários conteúdos sobre TAF